Eu convido a igreja para abrir suas Bíblias, a Palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com ele no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Até aqui, amém? Senhor nosso Deus e Pai, a Tua Palavra foi lida, ouvimos a Tua Palavra, pedimos agora que nos instrui, nos capacita no entendimento da Tua Palavra, que possamos, Senhor, falar aquilo, Senhor, que Teu Santo Espírito quer que venhamos a falar. Nos usa, Senhor, como instrumento Teu, para fazer a Tua obra, Senhor, que é pregar a Tua Palavra, Pai. Oramos em nome de Jesus, amém. Não há dúvida aqui que Pedro e João, apóstolos de Jesus, eram pessoas piedosas. Eles oravam, iam sempre ao templo 3 vezes ao dia. E já tinham ido várias vezes ao templo, né? E o texto diz em Atos 4:22, ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operava essa cura milagrosa. Então aquele homem há 40 anos, que era levado por alguém, era um paralítico, e colocado na porta do templo, porque naquela época essas pessoas deficientes eram proibidas de entrar no templo. Leprosos, paralíticos, cegos não podiam entrar no templo, a lei não permitia. Por isso que a lei não salva ninguém, excluíam as pessoas. Essas pessoas é como recebessem um castigo de Deus. E as pessoas eram abastadas, ricas, eram abençoadas por Deus. Não tem nada a ver, a lei professava isso, mas não tinha nenhum sentido. Mas é bem provável que Jesus, que tinha entrado no templo, também tinha visto esse homem sentado ali, pedindo esmola. E a pergunta
entrou várias vezes ali e não curou aquele homem. Mas Pedro já tinha ido àquele templo 2 vezes naquele dia, porque ele fala aqui na hora nona. Já tinha ido às 9 e às 12, a hora nona é às 15. Hora primeira, terceira, sexta e nona. E por que não tinham curado ainda aquele homem? Era a terceira vez que eles iam agora. Já tinham ido 2 vezes. Muitas vezes nós somos convertidos, mas a conversão nossa tem que ser total, da cabeça aos nossos pés, os nossos olhos, nossas mãos, os nossos pés. E por que eles naquele momento agora, eles veem aquele homem? Porque eles enxergaram aquele homem de outra maneira. Houve uma conversão total de Pedro e João, que chamamos de conversão dos olhos, das mãos e dos pés. Eles entrando no templo e viram aquele coxo. E aí, normalmente, é aquele olhar displicente, você não dá nenhuma atenção. É assim que a igreja olha normalmente para as pessoas. A igreja somos nós, as pessoas, não são os prédios. Quem criou a igreja foi Jesus. O homem criou religiões e denominações, mas Jesus criou a igreja. E eu entendo que Pedro e João olhavam superficialmente para aquele homem, mas num determinado momento há uma mudança muito grande, porque ele pede uma esmola a João e a Pedro. E Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Um olhar penetrante, um olhar agora não é mais superficial, agora é um olhar de convertido. Os olhos são convertidos. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. O que aquele homem esperava receber? Uma esmola de Pedro e João. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, anda. Isso é tremendo, meus irmãos. Ele conseguiu olhar para dentro daquele homem e viu uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, que deveria ser amada, respeitada, com dignidade, não porque fosse um esmoléu, um pedinte, mas um ser humano amado. É aí que nós somos convertidos nesse mundo, nessas circunstâncias. As pessoas esperam das igrejas bênçãos, normalmente. As igrejas hoje estão prometendo muitas bênçãos. Uma esmola, um emprego, um casamento, uma cura. E as pessoas estão indo para as igrejas atrás disso. Mas esse enfoque deve mudar. Porque a igreja, o corpo de Cristo, deve pregar a salvação, que é a coisa mais importante desta vida, é a salvação. Na verdade, aquele homem, Pedro, negou a Jesus 3 vezes. Ele cortou a orelha daquele oficial. Mas ele diz: eu não sou nada, eu não tenho nada, mas o que eu dou eu tenho a ti. O nome de Jesus que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Isso é tremendo.
Porque a mesma coisa que aqueles apóstolos fizeram, nós podemos hoje também, se tivermos uma plena comunhão com Deus, ter o Espírito Santo nos fortalece em poder. Mas quando ele diz, levanta-te e anda, ele não deve ter aquele homem só com a mão, porque ele era um aleijado, era um paralítico. Ele deve ter abraçado aquele homem, levantado aquele homem. Na tradição, abraçar um homem mal cheiroso, aleijado, ele se contaminava, porque quando você tocasse uma pessoa contaminada, você também se contaminava. Mas Pedro e João fizeram isso. Eles abraçaram aquele homem, sentiram o cheiro dele, sentaram algum tempo, ficaram contaminados pela lei, com certeza. E isso impediu de entrar no templo. O paralítico ficava, o coxo ficava na porta, como eu já falei, porque ele não podia entrar. Eles ficaram também impuros à luz da lei. Mas esse homem se levanta, ele fica em pé. E essa é a missão da igreja, de todos nós, levantar as pessoas que vêm à igreja, precisando de um alento, de um conforto, esperança de salvação, resgatar a dignidade desse homem. Ele foi capaz de andar com seus próprios pés. Mas o interessante é que o homem, ao ser curado, ele entrou saltando dentro da igreja, no templo, louvando a Deus, nem a nenhuma religião. Não estava louvando a Pedro e a João. Por quê? Porque Pedro e João curaram em nome de Jesus. O homem pôde louvar a Deus porque os apóstolos anunciaram a si mesmos. Temos que ter esse cuidado de sempre dar a glória a Deus. Moisés foi um que, durante o tempo todo, naquela travessia do Êxodo, sofreu tanto. Em algum momento ele deu glória a ele, não a Deus. E ele foi punido. A coisa que ele mais queria era entrar na terra prometida e ele não entrou, porque ele não deu glória a Deus em nenhum momento, aquele único erro dele. Então temos que ter esse cuidado, meus irmãos, de dar glória sempre a Deus. Não dê glória a si mesmo. Nós somos pó, nós somos pequenos diante de Deus, nós somos um sopro. Sem Deus nada podemos fazer, nada. Então tudo vem de Deus, tudo é para a glória dele. Se você orar por alguém e ver se alguém e Deus responder a sua oração, dê glória a Deus, porque a cura foi Deus que fez, não foi você. Cuidado. Mas o interessante é que no mesmo texto, no mesmo livro de Atos, Pedro está discursando no templo, falando de Abraão, Isaac e Jacó, dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, o qual vocês traíram, vocês negaram perante Pilatos, quando eles haviam decidido soltá-lo. Pilatos foi covarde com Jesus, nós sabemos disso, porque Pilatos tinha o poder de sabia que Jesus era inocente, mas ele lava as suas mãos e coloca o povo para decidir entre Jesus e Barrabás. O povo estava todo trabalhado pelos fariseus, judeus, saduceus para condenar Jesus. Em Atos 3, 13 e 14 diz: vós, porém, negaste o santo e justo e pediste que vos condenasse um homicida, que era Barrabás.
E ele está falando isso dentro do templo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, está dando uma lição, um exemplo dentro do templo para aqueles homens, né? Mas aí o que acontece? Eles são presos. Eles ressentidos por ensinarem o povo a anunciarem a Jesus, a ressurreição dos mortos, porque os saduceus não acreditaram na ressurreição dos mortos. Estavam dizendo que esse Jesus que vocês mataram, ele ressuscitou, está vivo, nós vimos, ele subiu aos céus. E aí nós vamos ver o texto aqui, em Atos 4, 5 a 12, que diz o seguinte: Atos 4, 5 a 12 diz o seguinte: no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. O sumo sacerdote da época era Caifás. Anás era o sogro dele, que tinha muito prestígio. Normalmente os sumos sacerdotes naquela época eram ligados a Roma, eram políticos, eram os saduceus. E Anás já não era mais um sacerdote, era só prestígio. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder, ou em nome de quem fizeste isso? Ou seja, que poder vocês curaram esse homem? Porque eles sabiam que aquele homem realmente estava ali todo dia, 40 anos. Não havia nenhuma dúvida sobre isso. Aquele homem era um doente, era um paralítico, era um coxo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, visto que somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo porque foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus de Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou entre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Esse homem está curado pelo nome de Jesus. Aquele que vocês mandaram matar, aqueles que vocês crucificaram, ele ressuscitou, e é pelo nome dele que ele está sendo curado. Isso é tremendo, meus irmãos. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Jesus, ele criou a igreja, ele é a pedra angular, é a igreja de Cristo, ele é a cabeça, nós somos o corpo dele, nós somos o membro desse corpo. E não há salvação em nenhum outro lugar abaixo do céu e da terra, nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, um discurso muito forte. Ele disse: olha, eu curo em nome de Jesus e não há salvação fora de Jesus. Ele está dizendo ali: a lei não salva. A lei serviu de tutor para chegar até Jesus, mas a lei não salva ninguém. E aí os apóstolos fizeram muitos milagres. A quantidade de gente, aleijado, cego, correndo para Jerusalém, trazendo pessoas enfermas, endemoniadas. E os apóstolos curando, as ruas ficavam cheias lá em Jerusalém. Os apóstolos curando. E crescia mais e mais a multidão, tanto homens como mulheres. As ruas ficaram lotadas. As cidades vizinhas também a Jerusalém, a circunvizinhança toda, corriam, sabendo que os apóstolos estavam curando. Mas aí, depois disso, o que eles fazem? Prendem os apóstolos. Vamos prender esses homens. Não podemos, está havendo uma algazarra aqui muito grande. E os saduceus, que eram aqueles que não criam ressurreição, tomaram de inveja, né? Prenderam e recolheram à prisão pública.
ia para no outro dia seguinte interrogar. No outro dia seguinte interrogar. E aí à noite veio o anjo do Senhor e botaram nas cadeias muito firme, muito forte, talvez com travas, cadeado, muitos policiais, muitos soldados. E quando de madrugada lá, à noite, o anjo do Senhor veio. O anjo do Senhor é quem? Sabemos que o anjo do Senhor é o próprio Deus na forma de anjo. E ele veio à noite e tirou as correntes de Pedro, dos apóstolos, e estava lá pregando, lá no templo de novo. Pela manhã mandam buscar os apóstolos. Não, eu não estou mais lá não. E os guardas estão lá. E as portas estão trancadas? Não pode. Eles estavam lá pregando. É o poder de Deus, meus irmãos. E aí eles começam a criticar. Mas tinha um homem chamado Gamaliel, que era muito sábio, era um fariseu, conhecedor, que instruiu Paulo. Disse: olha, já aconteceu aqui, que era um homem chamado Teudas e um tal de Judas, que era outro Judas, que se levantaram e a coisa não vingou, eles morreram, eram zelotes. O que esses homens estão fazendo? Se não for de Deus, certo? Eles não vão muito longe, né? Porque se ele é de Deus, não poderemos destruí-los. Foi muito sábio Gamaliel. E aí soltaram os apóstolos, né? E eles foram fazer a obra. Eu quero concluir dizendo que porque Jesus não curou aquele homem, porque Jesus ele deixou para alguém fazer, com certeza. Deixou para os apóstolos fazer aquela obra. Ele não tinha como fazer tudo. Curar aquele mendigo da porta famosa era tarefa para Pedro e João, que Jesus deixou, com certeza. Jesus não faria no lugar deles. Da mesma forma que João e Pedro não curaram muitas pessoas, deixou para a igreja hoje, né? Ninguém não fará em nosso lugar. Existem muitas pessoas na face da terra que precisam ouvir a palavra de Deus. Nós estamos com um universo que em novembro do ano passado temos 8 bilhões de pessoas. Esses 8 bilhões, temos 5 bilhões e 500 que professam a fé em outros deuses. E a palavra de Deus diz que a salvação é pela fé em Jesus. Então daí nós temos a responsabilidade de levar a palavra de Deus para todos os recantos do mundo. Hoje nós temos esse privilégio de as mídias sociais. Você passa anos e anos dentro de uma casa, num templo, com as mesmas pessoas, atinge as mesmas pessoas. Você coloca um sermão na mídia, atinge milhões de pessoas. Então hoje existe essa possibilidade, se você pregar a palavra de Deus verdadeira, de forma correta. Agora, se o próprio Pedro e João andaram com Jesus, precisavam converter-se ainda verdadeiramente, os olhos, as mãos e os pés, imaginem nós. Eu quero concluir dizendo que o que ele disse, né? Em quase nada posso lhe dar, mas o que eu tenho lhe dou, os meus olhos, as minhas mãos, os meus pés, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, esse é um ensino muito forte para nós.
que mesmo convertidos precisamos ainda olhar o nosso próximo com um olhar penetrante, um olhar firme, sabendo que ainda há muito o que fazer. Que Deus continue nos abençoando. Eu peço que curvem suas cabeças, fechem seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, eu creio, Senhor, que nós fomos regenerados pelo Teu Santo Espírito, Senhor, na conversão, e nós tivemos nesse momento a fé e arrependimento para sermos justificados pela fé em Jesus. Mas mesmo assim, Senhor, pedimos, Senhor, que possamos olhar como esses apóstolos vieram olhar um olhar penetrante para o nosso próximo, a conversão dos nossos olhos, dos nossos pés, das nossas mãos, no sentido, Senhor, de cada vez mais ajudar o nosso próximo, Senhor, a entender as suas dificuldades, meu Pai, porque eles possam ouvir a Tua palavra para que haja salvação, como aquele homem ouviu e saiu saltitando e gritando, não o nome daqueles que fizeram o milagre, mas sim o nome do nosso Senhor Jesus, o nome do nosso Deus. Que possamos dar sempre glória a Ti, Pai, sempre glória ao nosso Deus, porque Ele é o Criador, Ele é o poderoso, Ele é tudo em todos, e sem Ele nada podemos fazer. Oramos em nome de Jesus.